Olá, para os telespectadores do Bom Dia Hoje, a Cláudia me pediu fazer uma explanação de como não ficar no vermelho em 2017, que é um ano muito difícil. Já começamos por aí a dar para vocês algumas ideias de como vai ser a economia em 2017, para que o telespectador possa desenvolver algumas estratégias. Então, em primeiro lugar, a gente tem aí um cenário de crescimento. Sim, depois de 2014, 15, 16 ter caído quase 10% do PIB, que é a principal medida da economia, nós temos aí uma expectativa dos economistas de praticamente 0,5% de crescimento. Não chega a 1, vai chegar a 0,5%. Isso significa que alguns segmentos da economia vai melhorar. Alguns nós estamos falando que segmentos relacionados com a indústria, a agropecuária, se o clima nos ajudar, a economia gaúcha vai poder retomar o crescimento. E com isso vai mexer no bolso do cidadão, somente no cidadão gaúcho. A gente sabe que os governos estaduais e também especificamente do Rio Grande do Sul e o municipal aqui de Porto Alegre, estão com salários atrasados e isso repercute no nosso dia a dia. Então, mesmo que a economia cresça, mas provavelmente o salário do telespectador vai ser mais curto. E nesse sentido, algumas estratégias têm que ser desenvolvidas. Vou dar algumas dicas. Se o cidadão tiver com as finanças ainda desorganizadas, em primeiro lugar ele tem que organizar as finanças, justamente para saber quais são as dívidas do cartão de crédito, são as dívidas piores que existem, porque são mais de 10% ao mês. Então o cidadão tem que enfrentar para saber na próxima fatura, que vai agora começar agora em janeiro, qual é o montante das despesas que ele fez no ano anterior, principalmente nas festas, enfim, nas compras de Natal. Então, geralmente as pessoas ficam desorganizadas porque são um volume muito grande de presentes. Então, ele precisa organizar as suas finanças. Depois, fazer o enfrentamento dessas dívidas. Então, muito cuidado com a próxima fatura do cartão de crédito. Essa é a primeira dica. Segunda dica, dá uma olhada no extrato bancário e principalmente faz um levantamento aonde que existe eventualmente alguma sobra de dinheiro. Identificando essa sobra, pode ser na poupança, pode ser eventualmente no certificado de depósito bancário, se o cidadão tem alguma reserva em renda fixa, chamada em renda fixa, ele vai localizar esse montante e fazer o enfrentamento da dívida. Bom, essa é a segunda dívida, segundo estratégia, verificar os seus extratos bancários e fazer eventualmente o enfrentamento da dívida. Em terceiro lugar, tendo um volume muito superior de dívida que não é possível fazer o enfrentamento, vá a seu gerente. Vá conversar com o seu gerente. De posse do seu extrato bancário e também do seu cartão de crédito, vá negociar com o gerente, eventualmente o pagamento, o enfrentamento. Não pague somente a fatura, somente aquela fatura mínima, como eles dizem, né? O pagamento mínimo. Faça o pagamento, procure fazer o pagamento de toda a fatura, mas negociando com o gerente, dizendo para ele que foi dado um passo muito além das suas pernas, ou seja, se gastou muito além do planejado, e se eventualmente haveria possibilidade de fazer um alongamento. Então, nesse sentido, o telespectador já iria iniciar o ano com as contas negociadas com o gerente. Provavelmente, em função da enorme taxa de desemprego que nós temos na economia, quase 12 milhões de brasileiros estão desempregados, o telespectador pode estar numa situação fragilizada das suas finanças, ou porque perdeu o emprego, ou porque o salário está vindo atrasado, ou porque as contas estão chegando e ele não está conseguindo fazer o enfrentamento. E nesse sentido, a sugestão desse economista é ir conversar com o gerente, converse com o gerente. E, eventualmente, se o gerente não atender bem,
procure um outro banco, procure um outro gerente e mostrando a situação, levando o extrato bancário, levando o extrato do cartão de crédito ou de outros extratos, dizendo para ele da dificuldade que você está e, eventualmente, se é possível, acolher em termos de uma conta, se ele possa eventualmente acolher esse endividamento, e aí haveria a possibilidade de se fazer o contato com esse gerente e levar essa ideia para o seu gerente da conta, dizendo que você falou com outro gerente de um outro banco, que ele quer acolher o endividamento e quer acolher a sua conta e que, eventualmente, é possível fazer uma negociação, mas uma negociação com planejamento, uma negociação usando a portabilidade, que se caso ele continuar não lhe oferecendo a atenção necessária, vá para o outro gerente que certamente ele vai poder lhe acolher. De certa forma, são esses o enfrentamento que a gente precisa saber. Para quem está equilibrado no orçamento, para quem está superavitário, parabéns, continue assim. 2017 vai ser um ano difícil, mas se você continuar equilibrado, eu não tenho dúvidas que vai ser um ótimo ano para todos nós. Muito obrigado, um abraço para os telespectadores do Bom Dia Hoje. Ficamos sempre em contato, sempre esperando as demandas da Cláudia. Um grande abraço para todos. Até mais.